Bem-vindos a Talassacra. Bem-vindos, meus caros leões. Vamos fazer uma leitura geral, não só agora para o mês de setembro, que é um mês de grandes transformações, sobretudo a nível interno, devido também aos eclipses que estão a acontecer, que afetam muito a nível dos nossos valores internos, do nosso inconsciente, e muita coisa pode vir ao de cima. Por isso muita gente possa estar a passar por certas dificuldades na vida, pode ter a ver com o processo natural que está a acontecer, mas sobretudo em poder deixar ir aspectos obsoletos do passado para poder entregar-se ou aceitar o novo que está agora em desenvolvimento, e pode tardar um certo processo de manifestação entre 3 a 6 meses ou até mesmo prolongar-se até um ano, para realmente poder ver como as intenções de cada um podem se manifestar, dependendo do trabalho que façam, para coincidir com o seu intuito. Daí isto é uma leitura geral para o arquétipo de Leo, para o zodíaco de Leo, que é um arquétipo e que está, pronto, em todos nós, na verdade, não é só para os Leos. Os Leos são os predominantes porque têm normalmente essas características dominantes na sua personalidade, na sua própria energia. Isto aqui é uma leitura para Leo, quer seja de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte, de Ascendente, ou até mesmo simplesmente por curiosidade ou por parte de outrem, para poder analisar a possível energia. E quem quer que esteja a ver o vídeo, acreditem que certamente haverá alguma mensagem ou alguma coisa que vai ressoar com vocês. Se não, acompanhem o processo, vejam as mensagens que eu tenho a dizer, mas sobretudo confiem na vossa própria intuição. Vou indo mostrando as imagens, talvez haja algumas imagens ou símbolos que ressoem mais com vocês, e com isso então vocês próprios podem tirar as vossas conclusões ou deduções, ou até mensagens extra, que eu não vou estar a falar aqui, que possam vir da vossa própria intuição, referente às vossas vidas pessoais. Por isso, vamos arrancar. Isto está disposto em cruz céltica, não sei se estão familiarizados, mas vou seguir ao longo do processo como isto está organizado. Vamos começar pela energia do presente. Na energia do presente está um sentimento, ou possivelmente está um sentimento de tristeza, de perca. Talvez que estejam mais concentrados naquilo que perderam do que daquilo realmente que têm ou que ganharam com este processo. Muitas vezes o 5 de copas nos convida não a focar naquilo que perdemos, mas sim nas coisas que ainda temos à nossa frente, por mais que por vezes estão ofuscadas pela nossa emoção ou pelo nosso foco estar direcionado às coisas que realmente nos pesam. Mas assim que a gente desviar essa atenção e estarmos gratos pelo que temos, todavia, ou que ainda podemos desenvolver, realmente a vida ou a perspectiva muda, porque simplesmente temos esse processo de aceitação, que tem todo um processo de poder deixar ir, né? E então com isso aceitar as coisas como são e estar, pronto, reganhar essa felicidade ou gratidão que possamos ter. No entanto, temos para complementar esta carta, temos aqui a runa de Ehwaz, aliás, mas está invertida, está em Merkstave, a posição Merkstave. Então isto quer dizer que talvez estejam, alguns de vocês pelo menos, estejam a sentir-se não só tristes, mas estagnados, como se estivessem parados numa rotina, ou numa vida, ou numa coisa qualquer que vos está a pesar, quer tenha acontecido alguma coisa, ou simplesmente por forças das circunstâncias e o próprio desalinhamento pessoal que uma pessoa às vezes passa na vida, né? Para tentar reencontrar-se consigo mesma. E então, se vocês sentem, há uma frase que diz, não sei o que é que disse isso, que se sentem que estão no inferno, não parem. Têm que seguir em frente, meus amigos. Por mais que pronto, que estejam a passar por uma situação difícil atualmente e sentem que a situação está parada, está estagnada e parece que é interminável esse ciclo de sofrimento, faz parte do processo, e possivelmente quando finalmente aceitarem aquilo que foi perdido e começarem a ver aquilo que ainda têm, as oportunidades que têm, e estar gratos por as coisas boas da vida e por mais coisas que ainda estão por vir, começar a mudar essa perspectiva,
além da mentalidade de escassez e sim para a mentalidade de abundância. E isso aí é um processo um bocado complicado a fazer, mas é todo um processo de reconexão, ou rewiring a nível dos neurónios e das nossas crenças, dos nossos hábitos, para poder direcionar nesse sentido. Mas pronto, mas se estiverem a passar por uma situação triste ou difícil, ou se perderam alguém ou alguma coisa, é normal que estejam a sentir uma certa tristeza, porque é um processo de dissolução, em que é uma parte de nós que simplesmente foi cortada, ou foi tirada, ou foi perdida, ou o que seja, e então também afeta a nível do nosso campo energético e a nível da forma como nos vemos, e a nossa vida, e a nossa personalidade, e o próprio teatro humano da nossa existência, e faz com que então tenhamos que aceitar esse processo para poder deixar ir e aceitar o novo, basicamente. Que, pronto, em si é um processo um bocado complicado, mas que faz parte desta fase de aceitar a dor e aceitar o deixar ir, esse deixar ir, para podermos então realmente reencontrar o nosso caminho, por mais que isto seja pesado, né, e triste. Então não desistam, sigam em frente, que em breve já a energia pode libertar-se assim que começarem a mudar essa tal perspectiva. Para chegar aqui, vimos então da energia do passado, onde vamos então aqui analisar, e temos aqui uma arcana maior, que é a arcana do Chariot, o carro. E este aqui, pronto, simboliza a energia de caranguejo, uma energia bastante, pronto, mais associada com as emoções, com a sensibilidade, com a capacidade de utilizar a sua própria intuição também, mas sobretudo o que esta carta denota é a nossa capacidade de poder seguir em frente na vida, com fé, com coragem, enfrentar certos desafios, tentar ver a luz ao fundo de tudo, ou utilizar as nossas capacidades de ver no escuro, basicamente, para poder atingir um estado de vitória. E acho que, então, num certo passado para alguns de vocês, para poder chegar a este ponto de tristeza, é que se calhar tomaram um certo risco na vossa vida e parece que esse risco que tomaram não está a levar a bom porto. Ou então talvez esteja apenas a ensinar-vos algo que precisavam de saber. Porque normalmente isto aqui é a carta associada com a vitória. E parte dessa vitória então pode ter a ver com o deixar ir algo que já não nos servia. Então, se realmente querem essa vitória, vão ter que ver o que é que vos está a arrastar, ou qual é a âncora que não vos está a deixar viver, pronto, a vossa felicidade, ou o que realmente querem. Pois, aqui temos Dagaz e Canaz. Então, realmente, isto aqui foi vocês, tipo, viram uma oportunidade, ou viram uma aberta que aconteceu no meio da escuridão e tomaram a decisão de seguir em frente. Então, isto aqui foi muito bom e muito positivo. O que eu estou a ver é que está, ao que levou, pelo menos no presente, a uma situação de tristeza. E então, possivelmente, vocês têm que estar a enfrentar não só uma perca, mas também, possivelmente, a confrontação da vossa sombra, ou a confrontação contra o que é obsoleto, ou o que era incluso uma ilusão. Por acaso não temos aqui a carta da torre, pronto, então não sei se está bem associada a ilusões ou não, mas temos uma energia, mas pronto, é copas, é água. Esta é de copas, esta aqui é caranguejo, está associada também à energia da água, então é uma energia bastante emocional, sensitiva, intuitiva e incluso também espiritual. Então pode ter a ver com vários aspectos. Agora, isto é uma leitura geral, nem com toda a gente vai ressoar, mas possivelmente alguns de vocês podem estar a sentir uma sensação de perca que vem de tomar um certo risco, que parecia ser a escolha acertada, e na verdade é, apesar de ainda não estarem a ver os resultados ou os frutos desse risco que tomaram, deste seguir em frente para a vitória, pois sentem-se estagnados, mas porque ainda não se libertaram desse peso que vos mantém nesta tristeza. Por isso, se estão a passar por uma fase complicada, tal como disse, se estão no inferno, sigam em frente, não parem, que em breve já as coisas passam. Antes de seguirmos então para o futuro, vamos analisar os aspectos do desafio, do vosso foco e da vossa mente.
no desafio nós temos o de tomar uma certa ação. Essa ação pode estar muito dependente em termos das nossas limitações e necessidades, mas é sobretudo uma energia de comunicação, de movimento, o que é um contrassenso, porque aqui é a energia de estar estagnado, e então o vosso desafio é realmente de fazer, de mover-se, de fazer algum movimento. Independentemente das limitações, e das necessidades, há o conselho, ou pelo menos o desafio aqui é realmente de poder mover-se, nem que seja um bocadinho, em direção, ou à comunicação, ou até mover-se fisicamente. Que isso aqui, mover-se em termos de recuperação da vossa emoção. Isto aqui é a Perthro, está muito associado com a energia divina feminina, com a vulnerabilidade, com as emoções, com a intuição. E então nem tudo é lógico e então dentro desta energia o que se vê é que tem que seguir muito a vossa intuição. Se calhar estão a tentar raciocinar demasiado a parte emotiva ou a parte emocional. E então isto faz parte também da aprendizagem da inteligência emocional que cada um tem a desenvolver para poder masterizar as nossas emoções e a nossa capacidade de controle sobre ela, para poder ver as coisas mais claras e tomar decisões mais acertadas. Mas há muitas vezes o processo de perder tudo para poder recuperar, e a Perthro também nos convida a poder ter a capacidade de encher a sua própria taça, de poder tomar um certo autocuidado. E esse autocuidado pode requerer, lá está, fazer algum movimento, fazer alguma comunicação, pois talvez seja isso. Um Leo, sobretudo um Leo ferido, um leão ferido tem a tendência a isolamento. E o leão é um signo extrovertido que necessita muito da energia dos demais e de sentir-se um pouco o centro das atenções. Apesar, isso tem uma vertente egoica, mas é sobretudo em volta da energia do ego em si. Não quer dizer que seja egoico ou orgulhoso, mas faz parte da sua própria saúde mental e da forma como interage com os outros e com o mundo, consigo mesmo, que necessita de ter um grupo ou alguém com quem poder exprimir-se. E então, se estão-se a sentir mal neste momento e há uma certa tendência a estar parado, estagnado, ou até mesmo em casa, ou bloqueado, ou sem fazer nada, sem sair, sem não sei o quê, eu aconselho pessoalmente que se calhar o desafio é realmente de tomar uma iniciativa e sair, cuidar de si próprio, tentar ligar-se à natureza, tentar ligar-se às pessoas, comunicar, dar uma voltinha, viajar, ir conhecer se calhar um sítio que não conhecem, ir além das vossas limitações ou necessidades básicas, mas sim procurar algo que realmente possa despertar ou encher o coração e a vossa energia, para então poderem encher esta taça e reconhecer que as emoções são todas transitórias, são todas temporárias, e o que parecia ser uma vitória certa ou uma coisa motivante para poder seguir em frente acabou por tornar-se uma coisa muito pesada e negativa, a qual guarda uma lição muito forte para vocês. E daí então o tal desafio. Estava aqui a falar onde se calhar muitos de vocês precisam não do isolamento ou não de chorar os seus males e vitimizar-se por todo o mal que possa ter acontecido, ou a tristeza profunda que possam estar a experienciar neste momento, mas terem essa capacidade e a coragem, né, de poder sair fora desse inferno, fora desse próprio inferno auto-infligido por vezes. Em que então, lá está, vai ser o autocuidado, o ligar-se às suas emoções, à sua intuição. Nem tudo vai ser lógico, mas tem a ver muito com comunicação, movimento, ir além das suas limitações. E isso tudo são aspectos que estão ao contrário, então quer dizer que ainda estão por desvendar-se ou fazem parte do inconsciente. Então mesmo que não tenham consciência disso, é algo que sentem possivelmente, que é sentido. Mesmo que não tenham consciência ou tenham palavras para definir o que é que vos está a acontecer ou o que é que estão a passar, certamente existe uma certa intuição, basicamente, de algo que está certo ou errado, né? Ou uma tendência para poder fazer alguma coisa, e não se guiarem apenas por o lógico,
mas sobretudo poderem seguir as vossas emoções para poderem tomar uma atitude de transformação dessas emoções, simplesmente porque as emoções são transitórias e depende muito do foco para onde vocês apontam. Se vocês estão a olhar para aquilo que perderam ou se ainda querem olhar para aquilo que têm. Senão, mais tarde ou mais cedo, acabam por perder incluso aquilo que vocês têm atualmente, porque estão a deitar tudo a perder ao trabalhar essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de vitimização. E pronto, e para um Leo isso acho que é totalmente o lado sombra do leão praticamente, porque um leão saudável precisa de estar em contacto com os demais, precisa de dinamismo e de sentir-se sentir-se em propósito, por assim dizer, para mim que é por onde a gente vai ainda precisa, mas pronto, mas sentir um certo propósito que realmente o liga aos demais e incluso para poder desenvolver uma forma saudável de ser criativo ou de poder contactar, ou pronto, estar interligado com a sua criança interior, ou até mesmo, para quem tem filhos, com a ligação saudável com as suas crianças e a educação que dão, né? Porque Leo também é bastante social, né? É bastante social, mas tem a ver muito com essa capacidade de ser criativo, de encontrar soluções e de ter um certo espírito de liderança e de assertividade dentro dos seus relacionamentos. E agora parece que alguns de vocês talvez estejam abatidos, sejam o leão, mas o leão que foi ferido e que agora já nem caça, já não faz, já está-se a deixar morrer, por assim dizer, ou pode deixar-se morrer, porque tem que aprender com esta lição pesada e forte a acontecer para então poderem sair de dentro disso e transformar essa energia, mas vai ser necessário tomarem uma certa ação, e essa ação não quer dizer que seja muito complicada, mas vai possivelmente requerer criatividade e comunicação. Incluso agora veio-me à cabeça, pode ser, por exemplo, uma forma de poder de ser criativo e comunicar, por exemplo, através da arte, porque a arte é um excelente condutor ou forma de expressão para todos, mas sobretudo para a energia de Leo tem muito a desenvolver e a aprender ao exprimir tudo aquilo que não consegue pôr por palavras, e como é um signo extrovertido, tem certas, como todos os signos extrovertidos, tem mais dificuldade em fazer a introspeção ou uma meditação mais profunda, e através de atividades meditativas como a arte ou a literatura, a escrever, a jardinagem ou até mesmo o desporto, consegue atingir pontos mais profundos da sua consciência e ganhar mais consciência de si mesmo para poder controlar certos processos mais limitativos ou profundos que possam estar a viver. Chegamos à fundação, que é o foco desta história, deste objetivo, por assim dizer, que isto é uma interpretação, por isso também vocês podem interpretar de outra forma, mas estou a tentar seguir mais ou menos uma narrativa para ver qual a mensagem principal e qual as consequências, as possíveis consequências dentro disso, né? Então o foco... muito bem, então o foco neste momento está no planeamento. É normal que vocês talvez se sintam um bocadinho bloqueados, mas aproveitar esse momento de bloqueio ou de estagnação para parar e para poder planear o que sucede. Vocês têm praticamente o mundo nas vossas mãos, é tudo uma questão de planeamento e de processar não só as emoções, mas os pensamentos, para então, quando chegar o momento certo, tomar uma atitude. E acho que é um momento de grande fertilidade em termos de desenvolvimento, de planeamento e de estratégia, que podem vir a revelar mais para o futuro, porque através deste planeamento, certamente vão ganhar, ou vão poder ver várias oportunidades ou vários caminhos que possam surgir pela frente. Não é sentir-se bloqueado ou preso, mas nesse momento é ganhar essa tal criatividade e capacidade de ver que afinal
caminhos infinitos praticamente na vida, e é tudo uma questão de reformular as nossas vidas e por vezes a nós próprios para poderem abrir essas portas e ir para onde queremos, porque ao fim e ao cabo nós todos temos as chaves em nós. Agora, por vezes, temos que passar por certas dificuldades para ganhar consciência que temos essas chaves, e dessas chaves então abrir as portas necessárias para poder abrir os caminhos da vida, as ramificações que aparecem e as quais nós vamos ter que decidir para ver qual a rama então, ou as ramas pelas quais vamos estar a percorrer a nossa existência. Para ajudar nisso, bem, no aspecto da energia mental, no aspecto mental, que é também associado com as vossas forças ou as vossas capacidades, temos o Imperador. O Imperador e Algis, que é a runa da proteção. E então eu acho que realmente, apesar de estarem a passar por uma fase difícil emocionalmente, acho que com este processo estão a cultivar a energia do Imperador. E a energia do Imperador basicamente é o de tomar a liderança. Isto aqui, bem, não é Léo, isto aqui na verdade é Áries, é caranguejo. É caranguejo, é carneiro. Mas não deixa de ser, pronto, um elemento de fogo, e o leão, que é o rei da selva, né, tem muito desta energia também em si, do imperador, do ser, no geral, é uma pessoa assertiva e tem grandes capacidades de liderança, mas não só para liderar os demais, mas sobretudo para poder liderar a si mesmo e a sua vida. Daí então há uma certa energia de proteção desta personalidade, desta capacidade de poder tomar a responsabilidade pela sua vida e direcionar a sua vida como assim o desejam, apesar de ter alguns contratempos pelo meio, mas não ver isto como uma fatalidade ou como algo por onde já está, mas não, pelo contrário, é aceitar isso para poder transformar, integrar, planear, reconhecer o vosso verdadeiro valor e poder, e então poder seguir em frente para o futuro. E aqui no futuro próximo nós temos aqui um novo princípio. É um novo princípio, mas já talvez seja algo recorrente, é algo que não é a primeira vez que está a acontecer, é algo que querem manifestar algo novo nas vossas vidas, mas possivelmente já tentaram manifestar várias vezes. E então é normal que por vezes a gente falha, mas nós só falhamos realmente se nós nos vermos como derrotados. Nós basicamente temos que tentar novamente, nem que seja sobre outra perspectiva, sobre outro planeamento, sobre outro processo para atingir às vezes os mesmos objetivos ou alterar parte desses objetivos, desde que estejam de acordo com a nossa autenticidade e com os nossos desejos mais profundos. E daí temos então o Pajem de Pentáculos, que é essa tal nova manifestação, é uma energia de alta vibração, que é da realeza, mas não deixa de ser uma energia jovem. E então essa energia jovem está aberta a erros, pois não tem conhecimento todo, não é um imperador, nem é um rei que já passou por muita experiência e já tem a sabedoria necessária para poder realmente utilizar os seus recursos e manifestá-los. Este aqui ainda é aquela fase de tentar manifestar algo, mas que requer uma certa busca, que requer toda uma aventura ainda a passar pela frente para poder chegar a esse objetivo. E esse objetivo, pelo que eu estou a ver aqui neste desenvolvimento, é de reganhar não só a força, que esta é was, mas é sobretudo um sentido de propósito. E então acho que esta nova manifestação que talvez muitos de vocês estão a tentar fazer é de reganhar um novo sentido de propósito, pois têm noção do vosso poder interno, desta vossa capacidade de ter, pronto, do imperador, da energia do imperador, que é um arquétipo, isto é um arcana maior, ainda por cima, mas é a energia que têm em vocês do reconhecimento do vosso potencial de imperador, que não se pode deixar ir abaixo por dois copos partidos, basicamente. Bem, às vezes é mais que isso, né? Isto aqui, esta carta é a tristeza, mas pode ser coisas simples, pode ser coisas muito profundas igualmente. Mas é aí que a pessoa tem que superar, além disso, levantar-se e assumir o seu poder para poder seguir em frente. E aí já nasce tipo um renascimento
para poder manifestar algo. Agora, com a sabedoria do que aconteceu, torna-se mais forte, mas além de tornar-se mais forte, o seu próprio sentido de propósito também ganha mais força, e é isso que vai impulsionar então a energia aqui para a frente. Já tinha aqui runas espalhadas que não tinha posto aqui no sítio. Ok, vamos então passar para o futuro mais distante, e o futuro mais distante temos aqui o Loki a descansar. Esta é a carta do 4 de copas. E o 4 de copas vem como... como é que é? Aqui esta tristeza de ver dois copos virados, né? E aquelas três de pé. Aquilo que eu estava a falar de está tão preocupado com aquilo que perdeu que nem vê aquilo que ainda tem e não valor e etc. Mas no futuro distante, pelos vistos, acho que vocês vão realmente aprender a lição, porque já não vai importar todas as percas que vocês vão ter, vão simplesmente aceitar as coisas que são aquilo que está dentro do vosso controle e aquilo que está fora do vosso controle. Porque quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. E aqui temos Sleipnir, que é o cavalo de 8 patas, é um cavalo mítico da cultura nórdica. E aqui o deus Loki, que normalmente o 4 de copas é uma carta a ver com a apatia, mas neste baralho eu costumo até assimilar com a despreocupação. Não é só uma questão de apatia, é aceitar as coisas tal qual como elas são, e quando se tem que perder, porque tinham que perder, porque quando tem que vir os milagres, eles também vêm. Só que não é só uma questão de estar descansado e despreocupado, mas estar também de olho aberto, não perder as oportunidades, ou não deixar perder essas oportunidades de poder ver algo maravilhoso nas nossas vidas. Porque senão vamos estar aqui, já perdi tudo, não me vou preocupar mais, vou estar aqui descansado por uns tempos. Ok, tem todo o seu direito, mas entretanto passa-lhe ali um milagre ao lado e nem se apercebe. E então evoluiu em relação ao 5 de copas, mas igualmente tem que aceitar, assumir não só as suas emoções, como manter-se de olho aberto para poder acolher oportunidades ou os tais milagres, né, que acontecem na vida. Porque senão vamos estar a preservar um certo bloqueio na nossa vida, nas nossas mentes, e a gente pensa que evoluiu afinal além dessa dificuldade emocional, mas afinal estamos a escondê-la, estamos a bloqueá-la, a reprimi-la, e faz com que muitos de nós então não consigam encontrar ou ver as oportunidades que muitas vezes passam-nos ao lado, né? E é nesse aspecto então evoluir emocionalmente, mas não se deixar reprimir essas emoções, realmente vivê-las para poder aprender com elas, senão pronto, vai levar eventualmente a distrações ou certas formas de poder de não ver as oportunidades que uma pessoa tem na vida. Tal como aqui não estava a ver as coisas boas que tinha logo ali à frente, aqui igualmente não está atento às oportunidades, aos milagres da vida. Chegamos então ao meio ambiente. No meio ambiente temos... Ok. Quer queiram, quer não... Bem, isto aqui também transforma, é o que eu digo, uma interpretação, uma energia geral, isto aqui é muito subjetivo. Agora cada um vai ver como é que isto aqui, como é que experienciam isto na vida deles. Mas todo este processo vai ter muito a ver com o saber deixar ir. Há momentos onde nós temos que cuidar, preservar e proteger as coisas que nós temos, sim, mas isto é um 4 de pentáculos, e o 4 de pentáculos, isto aqui vai até ao 10, então para a gente não se pode limitar só, eu estou bem, eu já tenho estes 4, já me chega, é aquilo que eu quero. Quem está contente assim, muito bem, mas na verdade estão-se a autolimitar e vão estar-se a prejudicar a si mesmos. E então o meio ambiente vai estar se calhar a trazer dificuldades ou uma tempestade, que isto aqui é uma tempestade de geada, basicamente o hailstorm, é o Hagalaz, e como é que é dizer? Tudo o que estiver fora do vosso controle, vocês vão ter que deixar ir, basicamente. Vão ter que deixar, por vezes é preciso perder algo para poder acolher outra coisa nas vossas vidas. E a nível do meio ambiente,
estou a ver que está a haver, pronto, pode vir a haver, não tem aqui data específica, né? Mas vão precisar de tomar uma decisão em que vão ter que deixar ir alguma coisa. Essa coisa se calhar está-vos a prejudicar, ou está-vos a fazer mal, ou está-vos a manter distraídos, ou não está a deixar integrar a parte dessa energia do Imperador para pedir. Desculpem lá, tive um pequeno problema técnico e entretanto já começou a ficar escuro, então acender aqui umas luzinhas para podermos então ver melhor e acabar então com esta leitura. Nós íamos então aqui na energia do meio ambiente, onde vai haver vai acontecer circunstâncias que vão pôr à prova, se calhar, a capacidade de deixar ir, de poder deixar tudo que está fora de controle, do nosso controle pessoal, libertá-lo, entregá-lo, aceitar as tempestades da vida e realmente notar qual é que é o nosso poder pessoal para poder atuar, né? Porque vai haver uma certa, uma ação, ou vai ser um desenvolvimento muito emocional, mas esse aspecto vai ser para poderem reconhecer o vosso verdadeiro poder. Pois o que eu vejo aqui realmente é poder libertar das coisas que não estão a deixar desenvolver a vossa criatividade, a vossa capacidade de poder criar ou descobrir novas soluções para velhos problemas, incluso. Estou a ver aqui de realmente desenvolver a vossa, deste desafio que está a acontecer. Acho que é realmente para poder despertar uma certa capacidade criativa e a capacidade de encontrar novas soluções frente à adversidade, pois no meio ambiente, pelo menos para alguns de vocês, é bem possível que haja certas provas e há coisas que já não nos servem e vamos ter que deixar ir, por mais que nos esteja a pesar ou que nos custe, pois não é o fim da história, por assim dizer. Ainda há mais para desenvolver e mesmo que se calhar, é também uma chamada para sair fora da zona de conforto. Se vocês não estão bem atualmente, então não parem, continuem. Que é a tal história como aqui está preso, não é? Exatamente, está bloqueado, não parece que está estagnado, não há movimento e realmente vai ser preciso desentupir esse aspecto emocional para poder então deixar ir o que tenha que deixar ir e seguir em frente. Na dimensão emocional, a dimensão emocional vai requerer trabalho, vai requerer, todos nós temos trabalho, mas este aqui é o trabalho que cada um tem que fazer e é um trabalho que às vezes é um trabalho de equipa, mas neste baralho eu costumo ler isto aqui como independentemente do que os outros façam, vocês vão ter que trabalhar no vosso objetivo, no vosso trabalho. Todos os que trabalharem vão que isto aqui normalmente tem a ver com construir uma obra maior que si mesmo. Então vocês fazem a vossa parte e nem tudo está no vosso controle, porque é por isso que a gente tem que confiar nas pessoas, temos que delegar tarefas, temos que delegar responsabilidades, para que então no fim tudo se encontra, tudo funciona. Supostamente se todos trabalharem em conjunto tudo funciona, mas aqui é realmente o trabalhar no seu trabalho interno que vocês estão a realizar, a parte do desenvolvimento emocional e da aprendizagem emocional que possam vir a ter e aquilo que é manifesto. Então acho que tem muito essa energia novamente, isto tem a ver com o 3. O 3 é uma energia de criação, uma energia criativa e emocionalmente podem estar a ser chamados basicamente a ter que utilizar a vossa criatividade de novas formas, que vai requerer trabalho, né? Que vocês vão ter que pôr mãos à obra e não podem estar dependentes do que os outros fazem ou do que os outros dizem. É algo que vão ter que fazer por vocês próprios, que eventualmente as peças do puzzle começam a juntar-se eventualmente, claro. Há se calhar certas dificuldades ao longo do caminho, porque apesar de vocês quererem pôr mãos em obra,
pode ser que não tenham a capacidade ainda, ou ainda estão numa fase transitória, e então talvez por isso vocês, apesar de quererem trabalhar se calhar em qualquer coisa, ou desenvolver as vossas capacidades, ou o controle das vossas emoções, ainda é algo que está sendo alvo, por exemplo, de dificuldades, de obstáculos. Ainda não têm a aprendizagem ou a capacidade. Vocês têm noção do vosso potencial e das vossas capacidades, mas talvez ainda não se sintam preparados. Então vão ter que pôr mãos à obra, mas têm que ter em atenção que pode haver certas dificuldades e obstáculos que vão além de vocês próprios. E não só, também pode haver, para alguns de vocês podem ter tendência de justificar as vossas ações por causa do vosso estado emocional. Eu aqui sofri muito, eu aqui perdi oportunidades, eu aqui perdi tudo e mais alguma coisa. Ok, só que depois, entretanto, por mais que isso custe, a pessoa vai ter sempre que integrar e progredir, porque se realmente for a energia do Imperador, são donos de si próprios, são donos das suas emoções, são donos das suas ações e, em parte do seu destino, apesar de nem tudo estar sobre o nosso controle ou funcionar como a gente quer, né? E então este aqui Tivaz, mas ao contrário, tem muita essa energia das coisas, não é só de não ter espírito de liderança, mas poder incluso estar obcecado com a mania do controle, o que pode levar a uma certa tirania. Então, a nível emocional, vocês têm trabalho a fazer, mas pode haver uma certa tendência para a obsessão ou o tentar controlar as coisas além de vocês mesmos ou das vossas capacidades. Então é aí que vocês vão ter que ter em atenção, à medida que vão ao longo do vosso percurso, como é que fazer um check-up das vossas emoções, como é que as coisas realmente estão a progredir, como é que vocês se estão a sentir, se estão muito apegados a certas coisas, se estão prontos para deixar certas coisas ir ou desapegar-se dessas coisas, para verem isso, ou poderem pelo menos reconhecer o vosso potencial e o vosso propósito para poder manifestá-lo na realidade. Senão vão ficar muito dependentes do aspecto emocional e com isso, se calhar, perder ou justificar os meios, os fins, por causa de certos aspectos da vossa história que sejam menos saudáveis ou menos bons, não é? E então isto chama para uma certa trabalho emocional, mas terem atenção a essas emoções fortes que possam ter, que podem levar a querer controle, poder, manipulação, tirania. E isso não é dos outros, é de vocês próprios. Porque incluso aquilo que nós somos para os outros, muitas vezes somos a nós próprios. A gente é que não gosta de assumir essas coisas, né? É por isso que é um que diz-se que é um aspecto sombra. Que é esses aspectos que estão em nós, mas que a gente não quer assumir, mas é preciso trazê-los à luz, é preciso ganhar consciência deles, para então poder integrá-los. E então, eventualmente, já se cria um sentido de liderança positivo, saudável em si. Não precisa de ir para a guerra para poder ser assertivo, poder dialogar, poder delegar tarefas ou responsabilidades, ou incluso confiar a outros certas tarefas e responsabilidades, ou simplesmente pôr mãos à obra. Não precisamos estar sequer motivados para poder fazer as coisas. A gente sabe que se tem uma coisa a fazer, se a gente estiver sempre à espera da motivação, às vezes as coisas nem acontecem, né? E então, mas se tivermos realmente que as fazer, é uma questão de disciplina pessoal, de poder fazer as coisas, mas terem atenção se não é obsessão ou se não é uma tendência para o controle e a aquisição desse poder, ou é o lado negativo do imperador em si. O imperador é dono de si, é dono das suas emoções, é dono da sua realidade. Agora, isto aqui fica em aspecto sombra ou fica quebrado, basicamente, quando a gente tenta ser isto para os demais. Não quer dizer que a gente possa participar na vida dos demais e servir incluso como guia, como chefe ou como seja, no trabalho, na família, em vários aspectos. O problema é a partir do momento onde a gente tenta controlar a vida dos demais através da nossa atitude, da nossa
tendência para esse controle, tendência para ter o poder nas mãos. E é aí que muita gente às vezes falha, porque não perde o autocontrole de si mesmo para poder controlar a outrem. E acho que foi José Saramago que falava em termos de não estamos aqui para convencer ninguém, porque isso aí é uma falta de desrespeito, porque o convencer alguém é um processo de colonização. E isso para mim está muito claro, porque muitas vezes é como no marketing ou na publicidade. Pronto, não quer dizer que seja mau em si, né? Cada um faz o que quer. O pior é ser tão repetitivo e tão chato e tão manipulador, basicamente, que faz basicamente. Pronto, a pessoa fica cheia na cabeça dessas coisas, e isso é um processo de colonização, em que a pessoa sem querer já só está a pensar nessas coisas, não quer, pensa em coisas que nem sequer quer pensar, torna-se pensamentos intrusivos. E tudo isso muitas vezes através da publicidade, da informação, de pessoas constantemente a falar as mesmas coisas redundantes, e isso tudo manipula. Pronto, é o que eu digo, é a colonização da mente. E esse aspecto, então, a gente perde realmente a nossa soberania. A nossa soberania interna de autodomínio, de autocontrole, porque nos vemos condicionados pela colonização que nos foi inculcada, pela indoctrinização e cultura e educação e aprendizagem, independentemente de que país estejamos ou pronto, da nossa educação. Ricos e pobres todos passam pelo mesmo. Mas pronto, para ter isso em atenção, porque se calhar há esse aspecto que há que deixar ir. É deixar ir, se calhar, tudo aquilo que está fora do controle, mas deixar ir, sobretudo, se calhar, essa tendência que alguns podem ter, pronto, não só a controlar os acontecimentos, mas a ganhar poder sobre isso, a sentir que realmente é o imperador quando consegue dar a volta às pessoas e consegue controlar e manipular e ter poder, e faz e chega e acontece, e coisa, aquela história do Veni Vidi Vici, como o Júlio César. E podem ser assim, sim senhor, mas isso aí é uma faceta muito negra que muitos têm que ter em atenção, apesar de muita gente o praticar e ser o normal, né, hoje em dia. Então, no marketing, na publicidade, na forma como os políticos falam e a retórica e o convencer as pessoas e blá 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 blá. As pessoas têm que estar instruídas para ganhar esse autocontrole e essa soberania interna para fazer decisões pelas suas vidas, mesmo que isso requeira certos sofrimentos, ou ter que deixar ir certos aspectos, ou ter que trabalhar duro, pronto, ter que trabalhar basicamente não só no mundo exterior, mas sobretudo no seu mundo interior, e como tem autocontrole sobre as suas emoções. E esse é um aspecto que não é só individual, como é bastante coletivo, e todos nós temos que passar às vezes por essas etapas, pronto, porque uma pessoa, nem todos, né, mas há uma tendência às vezes, tanto na família como no trabalho, ou isso, de ter algumas pessoas têm a tendência a ser vistos como o rei, o líder, pronto, o que manda. Só que aquele que manda, por assim dizer, não quer dizer que não deixe os outros respirar ou os outros viver. Pelo contrário, um bom imperador saudável, pode ter uma certa influência sobre os demais, mas não está aqui para convencer ninguém, nem colonizar, nem controlar, nem manipular, nem ter esses abusos. Senão já entra no campo do narcisismo, que é essa história também, sobretudo signos de fogo e signos mais extrovertidos podem ter um bocado essa tendência para o narcisismo, porque tornam-se ou veem-se como o centro das atenções, o centro dessa coisa, e se não for isso, sentem-se tristes, sentem-se abandonados, porque não estão realmente a alimentar esse ego que precisa sempre mais e mais e mais e mais e mais, independentemente de quem tenha que sofrer com essa história, né? Porque depois veem-se também com justificações de quanto sofreram na vida, ou quanto o ego dessas pessoas sofreu na vida realmente, e pronto, e acaba por ser triste, mas tudo o que for ilusão vai acabar por ir,
e é nessas experiências que uma pessoa tem que reganhar um sentido de propósito alinhado com a sua verdade e a sua autenticidade. E acho que estou a ver um bocado esse processo. Por isso que isso é uma faca de duas lâminas. Pronto, é isso. Acho que é isso que se chama uma faca com lâmina dos dois sentidos, em que tanto tem o lado bom como tem o lado mau. Agora, cada um vai ter que gerir isso à sua maneira. Ganhar esse propósito e reconhecer o seu poder pessoal, mas não deixar que esse poder pessoal suba a cabeça ao ponto de tentar, incluso, controlar a outros ou a controlar até os acontecimentos, tudo isso porque não tem os conhecimentos necessários para não perder as oportunidades ou o que seja, mas é sobretudo a nível de controle das suas emoções, porque é aqui que está um certo perigo de deixar-se levar pela a mania da autoridade, do controle, das coisas têm que ser assim, assado, e assado, e assado, e se não for assim, que morram todos. Pronto, é um bocado essas ideologias como muitos políticos e líderes têm. E até mesmo no trabalho às vezes temos essas pessoas que são patrões mas não são líderes, em que têm essa mania de eu é que pago, eu é que mando, tu é que fazes aquilo que... Pronto, é isso, mas não é bem assim. Há formas de poder fazer as coisas e os bons líderes, os bons imperadores não estão aqui para colonizar aos demais. Estão aqui para ser autónomos, ser soberanos e ser um exemplo para todos os outros, pois só assim é que se tornam bons líderes e em conjunto pode-se chegar muito longe. Mas é aí, nesse conflito interno, que pode haver essa tal dificuldade ou até um certo perigo, basicamente, em realmente saber lidar com os demais de forma assertiva, porque há talvez sempre uma certa tendência para a manipulação, nem que seja de forma inconsciente, porque muita gente o faz simplesmente porque já é natural. Já é natural. Eu conheço pessoas que naturalmente já o fazem porque alguns nasceram num berço de ouro e as dificuldades deles é se compram o carro vermelho ou compram o carro azul. Isso é que é realmente o que os põe assim. Pronto, e não é que eu tenho... Pronto, isto não é propriamente uma crítica, mas é um exemplo, um bocado de sátira e de sarcasmo em relação a algumas pessoas em que vivem nesta realidade da tristeza simplesmente porque deixaram cair o seu gelado favorito no chão e pronto, é uma tragédia, uma tragédia. E dentro dessa tragédia, então, realmente podemos ganhar essa consciência necessária para poder ser soberanos e mandar nas suas emoções e com isso poder madurar de forma a poder exercer o seu trabalho interno e não se deixar levar por essas manias do controle, do poder, da autoridade ou até dessas coisas do ego que se mantém ali à superficialidade de realmente de algo mais profundo que está a ser comunicado. Chegamos então à fase final, que é a solução, conselho ou aquilo que pode vir eventualmente a desenvolver-se. E isto aqui temos o 2 de copas. O 2 de copas é uma carta muito, muito positiva, porque é uma... Como é que é dizer? Isto é tipo, a carta, isto tem várias interpretações, mas isto pode ser visto como um contrato álmico, em que eventualmente a pessoa pode vir a encontrar alguém que possa vir a ajudar e equilibrar, mas eu aqui nesta história que eu estava a contar, eu acho que isto tem mais a ver com a pessoa poder aprender a integrar o seu polo. O seu polo no sentido, isto tem a ver também com psicologia junguiana e até com o taoísmo, porque isto é yin e yang, basicamente. E então cada um de nós temos, os arquétipos do divino masculino e do divino feminino. E na nossa psique, o homem tem a sua parte feminina, que é a ânima, e a mulher tem a sua parte masculina, que é o animus. E só se sentem, só atingem um ponto de realmente unidade e integração quando conseguem unir as forças, não ver como algo separado, mas sim dentro de nós poder unificar essas forças. Não deixamos de ser homem ou mulher, mas já integrados e com noção
o homem, sendo o homem forte e lógico e o que seja, e de pronto para a guerra ou o que seja, mas também ao mesmo tempo vulnerável e empático e capacidade de nutrir e cuidar, etc. Tal como a mulher também tem essa tendência mais passiva e de poder cuidar, nutrir e estar ali a dar carinho e amor, mas igualmente também poder levantar-se e enfrentar as coisas que não estão bem, que não estão corretas. Ter, pronto, isso é que é essa parte de integração, e o mundo hoje em dia está ainda muito instável nesse aspecto de desenvolvimento e de integração pessoal, porque existe muita projeção no mundo exterior sobre essas partes que nós sentimos que não controlamos ou que não possuímos em nós. E então torna-se um aspecto sombra que trabalha no background, na parte de trás da nossa psique, no nosso inconsciente, mas que influi nas nossas vidas físicas no dia a dia. E então, seguindo aqui com esta história, o que me parece é que parte de vocês, pelo menos, vai estar a enfrentar certas dificuldades e vai ter que deixar ir parte dessa tendência para o controle, para reconhecer o seu poder interno, soberano, mas não deixar que isso lhe suba à cabeça, pois com isso vai poder ganhar um novo sentido de propósito e sentir-se quase como que um jovem renovado a reiniciar a vida. Tudo isso porque está-se a chegar a um ponto de culminação pessoal, de desenvolvimento pessoal, que leva à integração dessas várias facetas yin e yang dentro de nós, divino masculino e divino feminino, ou pelo menos parte destes arquétipos na nossa psique, o que leva a pessoa a ser mais autêntica, mais íntegra pessoalmente. E com isso poder ter relacionamentos mais saudáveis, desenvolvimentos mais saudáveis e uma relação consigo própria, incluso mais saudável. Isto não é de um dia para o outro que está a acontecer, pois é algo que já tem vindo a ser trabalhado já há mais tempo. Isto é Yera. Yera, que é a colheita, a época da colheita, que ainda por cima vai ser agora, setembro, outubro, até novembro, mais ou menos, é as épocas tradicionais, basicamente, de colheita. Então eu vejo que tudo começou, se calhar, com uma ideia para ir rumo à vitória, mas revelou-se mais complicado, mais difícil que muitos de vocês, se calhar, estavam a pensar. E só reconhecer o poder pessoal é que puderam seguir com a vossa narrativa. No entanto, essa narrativa vai levar a certas percas e a ter que deixar ir parte pronto, daquilo que... Parte não, aquilo que está fora de vosso controle, basicamente é o que... Isso tem a ver com a dicotomia do controle, que vem de Epicteto. Isto é sabedoria estoica, em que tem o círculo de controle e tem o círculo das preocupações. E então as pessoas decidem onde é que realmente estão a viver, se vivem nas suas preocupações ou se vivem dentro da sua zona de controle. E o imperador é aquele que vive na sua zona de controle. Não deixa que o mundo exterior, pronto, é um sistema, claro, só que não se deixa levar pelas suas preocupações, porque senão já sabe que vai acabar assim. Vai estar preocupado com as suas preocupações de tudo aquilo que perdeu e não vai estar a ver realmente aquilo que está no seu controle, aquilo que pode fazer ainda e estar grato por. É esse aspecto um bocado. E além disso, isto é uma forma simplificada que eu estou a falar, porque hoje em dia já está um bocadinho mais avançado essa dicotomia em que temos a zona de controle, a zona de influência, a zona de adaptação e a zona de preocupação. E tudo isso demarca uma forma como a nossa psique ou a nossa atenção foca ou em nós, pronto, e naquilo que está no nosso controle, as nossas atitudes, as nossas emoções, as nossas, pronto, o presente, o que podemos realmente fazer no aqui e no agora, e não amanhã ou quando tivermos não sei o quê, não sei o que mais. Ok, não é isso. É o aqui e o agora, o que está no nosso poder. E as preocupações é tudo aquilo que está fora, é a economia, é a política, é o passado, é o futuro, é o que os outros pensam, é o que os outros fazem. Leiam o livro, por exemplo, de Mel Robbins, que tem a ver com aquela, não sei o nome do livro, mas tem a ver com aquela filosofia, tem a ver com esta filosofia que eu estou a falar, que é o deixem-nos. Deixem-nos. Há coisas que estão fora do nosso controle, nós não estamos para colonizar e controlar a mentalidade dos demais, e então, se não estão de acordo com muita coisa,
obviamente, claro que há limites para tudo, mas vão-se estar muito melhor e muito mais felizes a partir do momento onde deixarem de se preocupar com a vida dos demais e concentrarem mais nas vossas vidas e no vosso desenvolvimento. E acho que é um bocado aí a energia que está aqui presente nas emoções, porque é um ponto de criação e trabalho, que normalmente está associado ao trabalho em equipe, mas aqui neste baralho eu costumo ler mais como isso do focar nos seus objetivos, no trabalho que têm a fazer, independentemente dos outros fazerem ou não, ou o que seja, né? E claro, isto pode criar uma certa tensão interna, porque tipo, há muita gente, pronto, trabalha duro e faz coisas, pronto, trabalha duro e esforça-se realmente para que as coisas funcionem, mas tem outro meio mundo praticamente a minar o território, basicamente, ou minar os objetivos, o trabalho, o que leva a uma certa sabotagem nos objetivos, nas empresas, inclusive nas famílias e até entre amigos, basicamente. Porque o trabalho não é só o trabalho que é monetizado, ou aquilo que a gente faz em termos das finanças, mas é o trabalho também interno, o trabalho emocional, o trabalho intelectual, o trabalho espiritual, tem várias dimensões e cada um, pronto, adapta como mais lhe serve. Mas estou a ver que toda esta travessia, que pronto, não é fácil, né? Mas é sobretudo para relembrar a Leo o seu verdadeiro potencial, a sua verdadeira capacidade e aprender com as suas emoções como então poder libertar-se pronto, do controle e não se deixar cair nas tendências da tirania ou do vício do poder e dessa ilusão que se cria à medida que uma pessoa geralmente tem tendência a ganhar mais poder ou mais capacidade de gerir certos aspectos da vida. Mas estou a ver aqui uma integração que pode vir a acontecer. Vai requerer trabalho, claro, mas o que semearam, ou o que já está em desenvolvimento, acho que está, se continuarem a trabalhar em vocês e a desenvolver certos conselhos que tenho estado a dar aqui, pode vir a levar à integração da vossa contraparte internamente, para poderem se tornar mais íntegros em termos das energias do Yin e Yang, mas sobretudo também em poder aceitar parte da vossa sombra, reconhecer quais são esses aspectos de controle ou de dificuldade em deixar ir praticamente, porque muita gente por não deixar ir sentem justificado o porquê que fazem certas coisas, né? E nem sempre é o mais correto, porque simplesmente não estão a aceitar a realidade das coisas e vivem num passado que já foi e ainda se defendem com esse passado que já foi para poder responder às atitudes de hoje em dia, né? Como vemos, pronto, mas nem vale a pena dar muitos exemplos porque vemos isso no telejornal todos os dias, né? Mas pronto, mais nesse sentido, porquê? Porque é preciso integrar esses aspectos de nós próprios, essa dualidade que existe em nós, por assim dizer, para podermos ser pessoas mais íntegras. Uma pessoa que é demasiado masculina, quase certeza vive na superficialidade da sua casca e do seu ego, ou da imagem que tem a defender, do seu status quo, que pode ter levado tanto tempo a criar que eles agora já não conseguem ver além disso. Mas internamente muitas vezes têm uma vulnerabilidade e umas certas fraquezas que não querem revelar ao mundo, porque é algo que passam o tempo a defender e veem isso como um sinal de fraqueza que outros e abutres podem se aproveitar. Enquanto que não é bem assim, porque é aqui onde podem realmente encontrar parte desse poder complementar que pode ajudar a uma vida mais plena e sana e não tóxica. Ou menos tóxica, porque estamos constantemente no processo de curar, né? Bem, ok. Isto é um processo de integração bastante profundo aqui para Leo, pelos vistos. Para Leo, para a energia de Leo no geral. E então... pronto, é um trabalho que vejo, pelo menos aqui nestas cartas, que pode vir a servir para alguns e alguns conselhos para ter em atenção. Para acabarmos a energia geral da leitura, que ainda vai haver aqui mais alguns pontitos a desenvolver, mas temos aqui o 4 de espadas, que este 4 de espadas exatamente é aquele de... esta imagem tem a ver também com o deixar ir.
Há coisas que nos custa, que a gente vai ter que deixar ir, porque já correram o seu tempo, já passaram o seu tempo. Temos que estar felizes por ainda estar cá, porque nem todos podem usufruir disso. Mas o 4 de espadas é sobretudo uma carta de meditação, de descansar, de regenerar, de recuperar as suas energias para poder realmente integrar as lições dos apegos e dos deixar ir, basicamente, que uma pessoa tem que passar ao longo da vida. E tudo tem a ver com o dar e o receber. Na verdade, estou a ver isto aqui. Eu sou mais de ler em termos de integração da psique. Quer dizer que isto é mais uma viagem individual que se passa a nível interno da pessoa. Mas estou a ver, pronto, que isto aqui pode ser um encontro com alguém, alguns de vocês pelo menos podem vir a encontrar alguém que tem a ver com um contrato álmico. Alguém que realmente venha ajudar-vos na vossa travessia, vão ajudar um ao outro basicamente a poderem trabalhar em conjunto no vosso desenvolvimento pessoal e a encontrar relacionamentos recíprocos. Porque aqui Rebo tem a ver com o dar e o receber, com a reciprocidade, e é um aspecto que, pronto, todos nós tem esse aspecto um bocado kármico, mas é poder encontrar as pessoas com quem a gente pode dar e receber de forma recíproca. Tem a ver com a equidade e não com o controle e a manipulação. E então, para isso, se calhar é preciso deixar ir certos aspectos, tal como estava a dizer, da tendência para o controle ou a manipulação, para então poder aceitar as coisas como são e, por um lado, poder unificar essas energias em nós, mas eventualmente poder ter relacionamentos mais saudáveis, ou incluso poder vir a conhecer alguém que seja amoroso ou não, porque também isto é um partnership. Partnership pode ser no geral um relacionamento de parceria. Então essa parceria pode ser amorosa, pode ser por um objetivo em comum, pode ser no trabalho, pode ser uma amizade, mas encontrar esse aspecto recíproco nos relacionamentos que faz com que a pessoa não precisa de controlar, nem manipular, nem convencer ninguém do bom que eles ou do relacionamento. É isso que leva a relacionamentos autênticos. Não o viver na superficialidade das imagens ou do status quo ou das máscaras e trajes que vestimos, mas sim aceitar a autenticidade de nós mesmos para poder aceitar o que vem e o que vai, basicamente, porque a única constância na vida, a única coisa constante é a inconstância, e é nesse aspecto que nós temos que libertar esse tal controle, porque senão a gente tentar agarrar aquilo que já foi, a gente vai acabar tristes, miseráveis e com desculpas para poder justificar os meios, tal como muitos têm tendência a fazer, não é? Ainda, infelizmente, hoje em dia. Para acabar com esta etapa, vamos ainda ler aqui então o Significator. Isto é uma carta de consolidação daquilo que tem sido dito até agora. E temos o 8 de espadas. Então o 8 de espadas lá está. Nós já tínhamos visto aqui o 5 de copas, onde era esta tal tristeza e sentir-se estagnado. E novamente temos aqui a energia da estagnação. Isto aqui é paralisia. E esta paralisia muitas vezes somos nós próprios que nos metemos nela. Só que, como é que eu ia interpretar? É dentro dessa paragem, ou desse stop que é feito, que muitas vezes as pessoas ganham claridade, ou conseguem ver até que ponto a vida deles é autêntica. É como uma pessoa estar uma vida inteira, anos e anos, com amigos ou com certas pessoas, e um dia diz uma coisa, ou tem uma atitude diferente, ou coisa assim, e quando vai a ver, toda a gente se vira contra ele como se nem se conhecessem quase. Tipo, é um exemplo, né?
mas é um bocado nesse aspecto, por exemplo, em que a pessoa sente-se paralisada porque tem estado tantos anos a alimentar uma ilusão, a alimentar essa tal superficialidade e pensava que estava tudo sob controle e afinal nada estava sob o seu controle. Porque na verdade só tem controle sobre si mesmo e não sobre os outros, nem as suas opiniões, nem o que eles pensam, nem essas coisas todas. E então aí ter relacionamentos autênticos para poder ter parcerias onde as pessoas podem ser autênticas sem estar com medo, pronto, com medo vai sempre haver certos confrontos, mas esses confrontos não é com o intuito de ganhar sempre, é com o intuito de poder desenvolver a capacidade das pessoas, a capacidade crítica, a capacidade de diálogo, a capacidade de entender as suas emoções e desenvolver capacidades assertivas e de liderança para não só ser o exemplo, mas encontrar toda uma equipe de líderes que possam promover o desenvolvimento de grandes objetivos, coisas além de nós próprios. Construir pirâmides e catedrais e tudo. E pronto, só que enquanto vivermos numa certa mentira, vamos sentir-nos sempre bloqueados, restringidos e a lidar com certas pessoas ou situações que não nos deixam evoluir. E é aí que está nas nossas mãos de decidir se a gente quer estar paralisados nessas ideologias ou nesse modo de vida, ou se realmente queremos modificar algo e tomar uma atitude diferente, por mais que isso possa parecer que é uma regressão, por assim dizer, voltar a um estado de energia mais inocente, mais disposto a fazer erros ou cometer erros. E muita gente não quer fazer isso, querem a vida deles parecer perfeita, sem realmente se darem ao trabalho de errar ou fazer o percurso do seu desenvolvimento pessoal, da integração pessoal, dos relacionamentos autênticos e de tudo isso que, pronto, o teatro humano e as emoções humanas, isso tudo tem tendência a desenvolver nos aspectos mais negativos e do aspecto sombra e inconscientes, por falta de integração e por passar o tempo a projetar essas mesmas emoções sobre os demais. É preciso assumir essa tal responsabilidade. Este bloqueio, pelos vistos, tem a ver, em parte, ou pelo menos isto é Ansuz, só que está ao contrário. Isto é o Merkstave, a posição Merkstave. E então, apesar de, quando a gente para, há a possibilidade de poder ver as coisas de certa forma mais clara, né? Porque quando a gente começa a perceber de como é que, pronto, da realidade, uma realidade que a gente não estava à espera, às vezes. O problema disso tem sido falta de visão e falta de comunicação. Por isso que a Ansuz tem a ver muito com ou até má interpretação, porque incluso a gente às vezes pode ter uma visão, pode falar as coisas, só que depende com quem estamos a falar, ou incluso quem nos está a falar a nós podemos interpretar de forma errada e pensamos que é uma coisa e afinal é outra, e isso pode levar a longo prazo a bloqueios, a esta energia de estagnação, que ainda por cima, a pessoa depois sente-se mal e não consegue estar realmente a mover-se enquanto não conseguir libertar desse sentimento ou encontrar como poder lidar pessoalmente com esses sentimentos mais intensos que às vezes envolvem as outras pessoas ou certas responsabilidades. É aí que se torna um bocadinho mais complexo. Mas pronto, vamos ler a última mensagem rúnica que temos aqui. Então temos Vunio, Tursaz, Notiz, Otala, Laguz, Canaz, Raido e Barcano. Aqui estou a ver muita felicidade que está dependente da purga que tenha. Então aqui estamos. Esta aqui pode ser vista um bocado como essa tal purga que estava a falar. Ou pronto, que está aqui. Tursaz, a energia de Thor, a energia também de criação, mas tem a ver com o ganhar força ao libertar-se daquilo que não nos serve. E então para isso é necessário uma purga, que até pode parecer uma coisa triste, mas vai trazer uma grande felicidade. É por isso que logo para começar temos aqui Vunio e Thorsaz, onde a felicidade pode vir dessa tal purga que pode vir a acontecer. Então não é uma perca, mas sim uma oportunidade para poder estar mais feliz.
mas é preciso poder analisar quais são esses aspectos da vida que realmente já passaram, pronto, já tiveram o seu tempo e que tornam obsoletos ou simplesmente estão a fazer mal ao nosso estado emocional ou às nossas vidas, estão a retirar o poder pessoal, estão a levar a uma consciência, pronto, a uma consciência, não, uma inconsciência, na verdade, em que a pessoa tem, não consegue, sente-se fraturada, sente-se dividida. E então é preciso voltar a essa unificação do seu ser, curar essas tais feridas para não estar fraturado, mas sim unificado, e utilizar esses vários arquétipos da consciência para trabalharem a favor e não contra. Então vem muito desse aspecto do poder, primeiro faz parte do processo de libertar-se daquilo que já não serve, ou das pessoas, ou dos eventos, ou dos hábitos, tudo isso que já não servem. Se nós temos algum aspecto que achamos mais negativo, ou que está a promocionar a vida que não queremos na nossa vida, então é isso aí possivelmente nós vamos ter que fazer para poder encontrar essa tal felicidade. E vai ser uma questão de enfrentar as limitações e as necessidades, tal como já o passámos no passado, mas que incluso pode ter havido também influência desde a nossa descendência, pronto, os nossos antepassados. Quer sejam os nossos pais, quer sejam os nossos avós, ou mais antigo, que isto aqui é a runa, ou tal, lá tem a ver com a hereditariedade. E então, para encontrar essa felicidade é preciso fazer uma certa purga, e essa purga igualmente vai levar a certas limitações e necessidades que tanto nós como os nossos antepassados já possivelmente tivemos que enfrentar. Mas essas dificuldades fazem parte do processo. É preciso que confiar também um pouco no processo para poder permitir uma certa renovação. Isto é Laguz. Laguz tem a ver com a purificação, com uma renovação, incluso com um renascer, e está ligado ao elemento da água. Então é a limpeza. Então incluso quem estiver triste e quem estiver a chorar, quem chorar basicamente, possivelmente vai sentir-se muito melhor porque está a ajudar a dissolver parte do ego ou dos cordões energéticos ou os apegos que possa ter tido em relação a alguma coisa, quer seja uma pessoa, quer seja bens, quer seja alguma coisa assim do género. E Laguz vem ajudar nessa purificação, nessa limpeza, nesse renascer das águas, basicamente, onde uma pessoa pode reencontrar esse equilíbrio emocional que pode levar a este canase é uma tocha. Então a tocha ilumina na escuridão. Então, por mais obscuro que as vidas às vezes possam parecer, é através do autocuidado e dessa tal purificação e limpeza que leva-se a uma ressurreição interna, é uma transformação desse ego, deixar ir esse velho ego obsoleto que se calhar tem estado a prejudicar, para poder permitir um novo nível de consciência mais autêntico e mais íntegro de emergir na nossa psique, ou pronto, na psique de muitos de vocês, que possa ajudar então neste percurso. Pois é como se fosse uma caminhada pelo escuro, mas nunca estão realmente sozinhos, mas sobretudo não estão no escuro. Podem sempre relembrar-se da vossa chispa interna, e parte disso acho que tem a ver com, à medida que fazem essa tal purga e deixam ir e enfrentam certas dificuldades, talvez já passaram no passado ou que os vossos antepassados passaram, é que estão a permitir essa limpeza, cura e renovação que leva realmente não à eliminação, mas pelo menos a poder ver o caminho à frente para poder seguir fora desse abismo ou desse inferno interno que possam estar a experienciar neste momento presente. Certamente, à medida que forem caminhando com essa luz interna ou com essa tal tocha, talvez iluminada pelos vossos antepassados, é que então, só quando tomam o primeiro passo, é que realmente o caminho aparece. É como aquela história, muita gente quer preparar tudo para então poder fazer alguma coisa, mas muitas vezes é preciso fazer
o que se pode, o que está no nosso controle, mesmo que as coisas não estejam prontas, porque é no caminho que se faz, porque realmente a coisa se desenvolve. Nunca nada é perfeito, e se a gente estiver sempre a adiar as coisas, porque não, tem que estar tudo perfeito, tem que ter isto e aquilo e aquilo e aquilo, quase certo a pessoa vai estar tanto tempo a trabalhar nisso que vai acabar por nem fazer nada. E então é isto aqui, o que está aqui basicamente a dizer é que é no caminho, incluso pela escuridão, que esse caminho vai aparecer. E não só vai aparecer, como vai dar início a um nascimento, a uma nova etapa da sua vida. O Berkano tem a ver com o nascimento, o nascimento não quer dizer nascimento de uma pessoa, pode ser também, mas normalmente é a criação de algo e nascimento de algo. É daí, desde o princípio, estava a falar que Leo tem que estimular pela sua criatividade para encontrar soluções alternativas aos seus problemas, que muitos deles, possivelmente, são problemas antigos, que inclusive vêm já ecoando desde a ancestralidade. E que são aspectos que podem não ter consciência hoje em dia, mas que mais tarde podem vir a notar ou revelar que parte das dificuldades que estão a passar hoje em dia não são apenas vossas, como são também de outras pessoas, mas sobretudo da vossa própria rama familiar. Que isto pode ter alguma influência da psicogenealogia, como é que esse eco dos nossos antepassados vai passando também para os seus descendentes, e até chegar hoje em dia, onde vocês que estão a ouvir este vídeo, né, possam reconhecer-se ou ressoar em vocês esse aspecto que precisa de limpeza e purificação para então poderem seguir em frente o caminho, que não está claro, mas que já conseguem ver alguma coisa assim que derem o primeiro passo para a frente. E é aí que realmente pode estar a levar a um novo sentido de propósito, a um novo nascimento, a um novo capítulo mais criativo e mais alinhado com o vosso propósito, com integridade e autenticidade e desenvolvimento pessoal. Realmente muito, muito profundo. Está aqui uma leitura realmente parecia mais simples ao princípio, mas deu aqui uma viravolta assim um bocado muito interessante, sim. Pronto, digam nos comentários o que acharam desta parte. Ainda vou ler aqui uns oráculozinhos para acabar. Pois realmente temos aqui uma fase de transição que está a acontecer na vossa psique, onde realmente é difícil, e acredito que para vocês Leo deve ser bastante complicado, pois o Leo, como é um signo extrovertido e projeta muito para o exterior, se calhar tem dificuldades em poder integrar ou chegar a um ponto mais profundo da sua psique, porque isso vai levar a ter que se distanciar da imagem e do ego que possivelmente levou anos e anos a criar e que já vem da ideologia da sua família. E então aí pode ser que tenham que primeiro encontrar as chaves para poder então abrir as portas da vossa psique e de quem vocês são realmente, no sentido de revelar uma nova versão ou iteração de vocês mesmos, pois a vossa antiga versão já correu o seu curso e é um momento que se calhar precisam de uma certa transformação. Vamos ver então a energia do inesperado. A energia do inesperado, aquilo que pode suceder ao longo deste caminho. Temos aqui a profecia do silêncio. Então isto, o que é que isto fala? Em silêncio, escute ao vosso coração. Escute em silêncio que o vosso coração lhe dará a resposta. Pronto, isto é basicamente aquilo que eu estava a dizer, dessa coisa introspectiva, em que para um leão normalmente é mais complicado, porque é um signo extrovertido, mas que igualmente está muito ligado com a criatividade. Não quer dizer que seja impossível, pelo contrário, o leão é uma pessoa muito criativa e pode incluso desenvolver grandes capacidades meditativas só através do autocontrole e até do desenvolvimento da sua própria narrativa, pois consegue criar as suas próprias meditações, as suas próprias formas de fazer a sua introspeção pessoal, não com o desejo de alimentar o seu ego, mas sim com o aspecto de poder ver
a como transformar esse ego, ou transformar, ou poder integrar aspectos de si mesmo. Isso tem a ver muito com o estudo dos arquétipos também, por isso que Leo é um dos arquétipos, mas onde há vários arquétipos a terem atenção que possam ajudar. E talvez que, em parte, apesar de vocês precisarem de comunicar, porque isto tem a ver com a comunicação, tem sido um desafio para vocês, se calhar, comunicar tudo aquilo que sentem ou tudo o que têm a fazer, e então encontrar formas criativas de poder expressar-vos, e nem tudo, se calhar, precisa de ser dito. Às vezes, simplesmente, têm que parar e integrar aquilo que estão a sentir, ou incluso comecem a escrever um jornal, algo que possa vos pôr em contacto com o vosso subconsciente, que possa ajudar a trazer incluso novos indícios para vocês no vosso desenvolvimento pessoal, que muitas vezes encontra-se joias naquilo que escrevemos. A gente muitas vezes não liga, mas é ao tomar depois atenção e ao reler que vemos que afinal tivemos constantemente num diálogo com o nosso subconsciente, onde muitas das memórias e das tensões guardadas nos nossos nervos já desde criança que estão reprimidas, e é através da escrita, da arte e de outras formas de relaxamento, de yoga, meditação e etc., que uma pessoa realmente pode libertar isso, essas tensões, e não viver só para o exterior, mas sobretudo para o seu interior, e criar então esse sistema de vai e vem, esse sistema de dar e receber, esse sistema de reciprocidade com o meio ambiente, onde realmente, por mais difícil que as coisas possam estar, a gente aprende também a deixar ir, porque é isso que vai permitir também receber outras coisas nas nossas vidas, e à medida que a nossa consciência é transformada, então a nossa realidade também. Vamos ver a última mensagem, que este aqui é o oráculo do Caminho de Luz, Path of Light, e eu associo muito este baralho com, não com os desejos pessoais, mas sobretudo com os desejos da alma. Com isso, então, eu geralmente utilizo estas mensagens deste oráculo mais no sentido de como um conselho de como é que a pessoa pode eventualmente alinhar-se com o seu propósito mais profundo, não só com a nossa existência mundana e com os nossos egos e as nossas máscaras e os nossos trajes para viver os papéis sociais e a trama social na Terra, que é o aspecto social que nós desenvolvemos, né, e criamos nós próprios, mas sobretudo como alinhar a nossa divindade basicamente com a nossa parte material, e daí conseguir canalizar aquilo que temos dentro, porque temos dentro, que na verdade vem canalizado através do nosso ser multidimensional, onde então podemos manifestar na realidade a nossa intenção mais profunda, e não apenas a superficial, aquela levada pela consciência limitada e pela ideologia do ego que temos criado num específico momento da nossa vida. Então, vamos ver. Release! Pronto, o caminho todo tenho estado a falar sobre a libertação, sobre o deixar ir, e efetivamente acabamos com a release, com o libertar, e incluso a imagem tem aqui, bem, são pássaros, não são borboletas, que está para dizer que eram borboletas, e as borboletas normalmente são um sinal de transformação, que também igualmente pode ter a ver, mas este aqui é o sentido de libertar-se, de libertar tudo aquilo que já não serve, todos esses pesares, para não estar obcecados, concentrados naquilo que nos prejudica, apesar de, pronto, a gente também não pode estar a reprimir essas coisas, temos que aceitá-las, mas concentrar-nos naquilo que realmente temos e nos valores para poder libertar quando tem que acontecer. Nem tudo está no nosso controle, e é isso que nós temos de ter a consciência e a noção, mas até lá trabalhar em nós mesmos e nos valores que realmente temos a defender para ter uma vida mais sana e mais integrada. Então vamos lá ler a última mensagem que tenho para vocês, Leão. Temos então Release, que é a libertação.
I no longer struggle with fear. Eu já não me preocupo com o medo, eu já não luto contra o medo, o medo já não é uma dificuldade para mim, ou com os desafios da vida. Eu tomo controle dos meus pensamentos e abraço cada etapa da minha jornada, cada estádio da minha jornada. Eu concentro naquilo que eu posso mudar e libertar tudo aquilo que tudo aquilo que não posso. Eu concentro-me naquilo que posso mudar e liberto tudo aquilo que não posso. Entrego ao divino tudo aquilo que eu não posso. Assim é que é. Confiando no processo, eu acredito que tudo vai desenvolver-se tal como deveria ser. Mensagem poderosa, meus amigos. Que isto aqui, novamente, todas as leituras que tenho estado a fazer, o caminho começa de uma maneira, acaba por desenvolver-se a narrativa, e muito daquilo que eu vou falando ao longo do caminho é exatamente aquilo que depois acaba por sair nos oráculos. Pois exatamente é tudo aquilo que já não tem que se preocupar com os medos ou os desafios da vida. É tomar controle dos vossos pensamentos e abraçar cada etapa da vossa vida, do vosso caminho. Tem que concentrar-se naquilo que podem realmente mudar e entregar tudo aquilo que não podem controlar. Entregam ao divino tudo aquilo que está fora do vosso controle. Pois só ao confiar nesse processo e nesse desenvolvimento é que então vão... confiar nesse processo, o que eu disse, tudo tem uma razão de ser, nada acontece realmente ao acaso, e é ao confiar nesse processo que realmente as coisas, vão ver eventualmente que as coisas se desenvolvem tal como deveriam ser, e muitas vezes o maior obstáculo que nós temos somos nós próprios. E pronto, e com isto vou-vos deixar, meus caros leões. Espero que tenham gostado da vossa leitura. Isto aqui é um processo que vai se calhar ser demorado. Agora o mês de setembro vai haver os eclipses, mas é aquilo que vai marcar parte das transformações internas e até no exterior que as pessoas vão viver, vão sentir nas suas vidas, e nem toda a gente vai estar alinhada com certos propósitos divinos, ou isso tudo, porque muitos vão estar bloqueados, vão estar preocupados. Os mesmos problemas que nós tivemos a discutir ao longo desta leitura é o que muita gente sofre no dia a dia, mesmo quem não é leão, e nem sempre todos têm apoio ou têm como poder libertar-se desses aspectos. Mas aqui eu vejo muito da capacidade de desenvolver a criatividade para encontrar novas soluções a velhos problemas, e tudo aquilo que não está dentro do controle, simplesmente deixá-lo ir e confiar no processo, que vão parar a bom porto, vão parar exatamente onde têm que ir parar. Quer estar 3 meses, quer estar 6 meses, quer estar de 1 ano ou até mais, mas marquem os vossos intentos, as vossas intenções, e com isso vão trabalhando em vocês, nas vossas emoções e nessa libertação que têm a fazer para realmente poderem integrar algo profundo de vocês mesmos e entender, para verem que afinal na vida nada acontece por acaso e depende muito do da vossa capacidade de autocontrole e de liderança das vossas vidas. E pronto, meus caros, espero que tenham gostado, desejo tudo do melhor e até breve. Já haverá uns especiais agora para dia 7 e dia 21 para os eclipses, mas daqui umas 2 semaninhas já devo fazer uma leitura um pouquinho mais simples, só para ver a energia possível agora a meio do mês para vocês leões e todos os que tenham afinidade com a energia de leão, onde então possam encontrar alguma mensagem que vos possa servir. Tudo bom, meus amigos, um grande abraço e até uma próxima vez.